Olá, Sidney Paiva, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Alex. Tudo maravilhoso. Um grande prazer em estar com você essa noite. Ô, Sidney, o prazer é meu. Primeiro, sim, antes de mais nada, te agradecer. Sei que você está aí nos Estados Unidos, né? A agenda, o fuso horário nosso é um pouquinho diferente, né? Não está tão diferente assim no local que você está, mas eu sei que Sim. a agenda não é simples e quero te agradecer, antes de mais nada, pela disponibilidade e a disposição de estar conversando com a gente aqui no Sileges, tá bom? Não, é um prazer enorme, Alex. Inclusive, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria realmente de te dar os parabéns, né? Eu acho que essa sua iniciativa de criar esse canal de comunicação é sensacional. Acho que durante a minha conversa você vai entender o porquê que eu estou te fazendo esse comentário, mas antes mesmo da gente começar, eu quero realmente parabenizá-lo pela iniciativa. Puxa vida, obrigado, muito obrigado mesmo. E para as pessoas que estão vendo a primeira vez, né, para entender o conceito, o C-Legends nada mais é do que uma brincadeira que eu criei com o termo C-Level. Para quem nunca ouviu falar em C-Level, é um termo que define cargos de diretoria, né? Então eu procuro entrevistar pessoas que ocupam ou ocuparam posições de diretoria, presidentes de empresas, empresários, buscando nessas pessoas que são referência, que para muitos são considerados lendas, né, desmistificar um pouco isso e mostrar que, no final das contas, nós somos responsáveis, né, pelas nossas decisões e aquilo que a gente vive acaba sendo uma consequência, né, das escolhas que nós fizemos. Então, esse é o objetivo para as pessoas que estão vendo a primeira vez e a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco da jornada do Sidney. Bom, vamos lá. O Sidney eu não conheço pessoalmente, né? Tive a grata surpresa de conhecer o Sidney por meio da filha dele, né? A Lívia, que trabalha comigo. Então, a gente, num ambiente de trabalho, numa conversa que a gente chama de, um encontro que a gente chama de one-on-one, né? Onde a gente troca experiência, ela me contou em determinada situação com muito orgulho, falou com muita satisfação do pai dela. E eu fiquei curioso e perguntei um pouco mais. E ela falou: olha, meu pai tem uma história brilhante, trouxe para o Brasil uma grande empresa, se tornou presidente dela aqui no Brasil e fora do Brasil, nos Estados Unidos e Canadá. Eu falei: peraí, então deixa eu conhecer, já estou conhecendo uma lenda aqui, né? Um legend aqui. E aí, rapidamente, fiz contato com você, né? Quis te Sim. passar, em poucas palavras, ali no LinkedIn, o que sua filha tinha me dito, que eu tenho certeza que para um pai escutar isso é muito importante, né? Gratificante. Com E a certeza. partir dali, eu meio que por osmose, né? Pela admiração da Lívia, já comecei a ter, né, admiração por você, pela sua história. Estamos aqui tendo essa oportunidade de conversar. Então, eu vou passar a palavra para você, te fazendo uma pergunta que normalmente eu pergunto no início: é o seguinte. Ô, Sidney, sua vida sempre foi muito fácil. Você acordou um dia presidente da Mapal Brasil, USA, Canadá, e tudo muito simples e fácil, um executivo de sucesso? Alex, essa pergunta sua é muito interessante, porque não só para descontrair um pouquinho, na minha vida eu tive sempre muitas pessoas boas, honestas, trabalhando comigo, e uma das minhas secretárias, acho que foi a minha terceira secretária, ela me perguntou de maneira séria, né, se eu tinha nascido de terno e dentro de um Stratos, você entendeu? Porque na época, isso deve ter uns 20 anos, eu tinha um Stratos preto, né, que era da empresa e tal, e a gente sempre trabalhou de terno, né, aquela coisa corporativa. Eu falei: Kessia, não, a gente vem ao mundo nu e sem nada, e depois que a gente tem que tentar construir alguma coisa, né? Então, indo em direção à sua pergunta, se você me permite, eu queria voltar um pouco antes de chegar, vamos dizer, no C-level do Canadá, ou do Brasil, ou da América Latina, o que seja, falar um pouco do que eu acho que vale a pena para quem pretende, né, chegar a ser uma pessoa de nível C, que também eu não critico se a pessoa não tem essa ambição, e depois eu vou te contar um pouquinho o porquê de tudo isso, né? Mas eu acho que a minha vida de C-level começou quando eu tinha uns 8 a 9 anos, entendeu? Eu morava numa cidade muito pequenininha de Minas Gerais, chamada Santa Rita de Cássia, que hoje chama só Cássia, né? A população hoje deve estar em torno de 15 mil habitantes, né?
E naquela época, você sabe, não tinha computador, não tinha. Eu tenho 65 anos, né? Então, o máximo que a gente tinha era uma carta registrada, né? E eu tinha muita ambição de ter, desde aquela época, contato com o exterior. É alguma coisa que começou comigo, eu não sei explicar a razão disso, e com 9, 10 anos, eu não sabia falar inglês, né? Estava no grupo ainda, vamos falar, né? Grupo, ginásio, aquela coisa, mas eu comecei a escrever carta para os Estados Unidos, né? Para o que aqui nos Estados Unidos eles tinham os National Forest Parks, que tinha o Yellow Bear, que era aquele urso, né? E eles mandavam para o Brasil, né? Sempre que fizeram muito marketing, alguns adesivos, coisas para você bottom, coisa para você botar na sua roupa, né? E eu conheci uma pessoa que tinha aquilo, eu falei, não, eu também quero ter isso. Por que que ele tem e eu não tenho? Só que eu não tinha a menor ideia, né, de como redigir uma carta em inglês, como escrever em inglês. Então, era pegar o dicionário, eu escrevia uma palavra em português, ia lá e tal, pedia ajuda para alguém, né? Mas você sabe, estamos falando de 50 e poucos anos atrás, inglês não era uma língua dominante no Brasil ou no mundo, né, como é hoje, né? Então, eu comecei a minha vida corporativa lutando para ter essas coisas que eu gostaria de ter e era muito difícil de ter nessa época, né? E de cada 10 cartas que eu escrevia, uma voltava com resposta e 9 não tinha resposta. Mas eu já ficava feliz com isso, né? E aí depois a vida foi passando, a gente foi estudando, fui crescendo e para entrar num ponto importante dessa conversa, eu acho o seguinte: eu me aposentei em dezembro do ano passado e eu trabalhei 43 anos, aproximadamente. Desses 43 anos, vamos dizer que por volta de 30 anos, alguma coisa assim, eu tive a felicidade de estar nesse C-level, ou no P-level, ou vamos dizer, independente, né, num cargo gerencial de alto nível nas organizações que eu trabalhei, né? Para te falar a verdade, eu me enveredei por um caminho que não foi a minha ideia original, porque eu tinha muita vontade de fazer engenharia eletrônica, mas, na época, o único curso disponível aí em Belo Horizonte, onde eu passei a residir depois que eu saí de Cássia, era na Católica, e era um curso de engenharia elétrica com um foco em comunicações, que não era exatamente aquilo que eu pensava. Então, eu já tinha tido a felicidade de estudar num lugar, não sei se você conhece aí em Belo Horizonte, que chama Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais, que na época, né, era um convênio entre a Universidade Federal de Minas Gerais e uma universidade da Inglaterra. Então, eu fiz o meu, vamos dizer, o high school, né, ou não, o colégio, vamos falar assim, no centro pedagógico, que era ali na Rua da Bahia, depois mudou para o campus da Federal, e logo em seguida eu entrei no Coltec, que era realmente o colégio técnico da Universidade Federal, que é até hoje dentro do campus da Federal. E isso me deu uma abertura muito grande, porque era ensino integral, você chegava lá 8 horas, saía de lá 5 horas da tarde, você tinha assim, muitas disciplinas que a grande maioria das escolas não tinha, então eu comecei a visualizar coisas que eu não visualizava antes, né? E uma das coisas que eu logo no início percebi, né, e estamos falando isso dos anos 70, né, não dos anos 2000, é que informática, ciências da computação, ia ser uma coisa importante no mundo a cada dia mais, porque um dia ia chegar no ponto que a gente chegou hoje, a gente está se comunicando, né, por um PC ou por um telefone, uma forma dessas. E aí, logo depois que eu terminei essa parte de formação, eu comecei a fazer alguns estágios, né? Tive a oportunidade de trabalhar como estagiário numa fábrica de cimentos em Vespasiano, que chamava Soicon, agora é Lis, né? Mas o meu sonho não era aquele, porque ali era realmente um aprendizado de vida, era um sofrimento diário. Eu acordava todo dia 4 horas da manhã para chegar lá às 7, né? E eu, como técnico, né, que eu tinha me formado, eu falei assim, não, eu vou sentar numa cadeira, vou dar ordem, vai estar tudo bem e vai ser tudo maravilhoso. E, na verdade, não foi nada disso, né? Eu chegava lá, eu tinha que subir quase todo dia 5 andares de um prédio, mais ou menos, para chegar na porta de um alto-forno com temperaturas, assim, astronômicas, né? Puxar cabo para montar a linha telefônica, e foi um pouco desapontante. Mas foi também, assim, um período, assim, de um ganho incrível na minha vida,
de experiências novas, que eu era só teórico, né? E aí a gente começou a fazer um pouco de prática, e aí eu saí e me apliquei na Fiat, para fazer um estágio na Fiat, né? E nessa época, quando eu fui para a Fiat, eu já queria fazer engenharia, mas antes de fazer engenharia, a minha ambição era entrar um pouco nesse ramo de ciências da computação. Então, eu fui fazer um curso de análise de sistemas, né? E eu acho que foi extremamente importante para a minha formação, esse curso, porque realmente eu comecei a pensar um pouco mais cartesianamente, né? Eu entendi um pouco mais da lógica das coisas, e aí essa parte de informática me ajudou em missões posteriores. Por quê? Eu entrei na Fiat não nessa área, eu fui para a minha área técnica e, infelizmente, me botaram para contar peças, né? E eu não aplicava nada do que eu tinha aprendido na escola. Não estava feliz, pensei até em sair, mas consegui transferência para uma outra área técnica dentro da própria Fiat nessa época, e nós tínhamos entrado quase 500 estagiários, falando de 76, né? Foi quando a Fiat se implantou em Belo Horizonte, e nessa outra área, graças a Deus, eu consegui assim, um desempenho bom, e dentro desses 500 estagiários, contrataram 6, e eu fui um dos 6 contratados para começar um trabalho efetivo, né? E desde essa época, com mais 2 anos, eu já fui para uma área, né, de supervisão, e mais 1 ou 2 anos depois eu fui para o que eles chamavam de elos, que era tipo um nível gerencial intermediário, antes de você chegar a ser diretor ou presidente da empresa, né? Então, essa fase eu estava muito novo ainda e eu sofri muito, né? Por quê? Porque você liderar pessoas não é simples, né? Você já teve empresa, que você falou que montou empresa, você vendeu empresa, hoje você é um líder de uma empresa. Eu acho que mexer com máquina é muito mais simples, né? Aí eu com 28 anos, né, tinha quase 30 engenheiros debaixo de mim, eu ainda nem tinha formado como engenheiro, então tinha pessoas que tinham 50 anos, né? Foi um momento de transição da minha vida que eu aprendi demais, eu sofri demais, mas eu superei essa fase, né? Então foi uma fase importante na minha vida. Eu acho que a Fiat, ela foi uma grande escola, né? Tive a oportunidade de viajar para o exterior, morei na Itália, mesmo no Brasil, eu fiz uma parte muito importante, que foi desenvolvimento de fornecedores. Eu não era de compras, mas eu era da área técnica, né? Então, eu pude fazer um network muito grande, conheci muita gente, e para mim foi uma coisa assim que eu te digo, uma grande escola, né? Porém, eu acho que eu estava limitado dentro daquela organização, e você sabe, dependendo de como você se posiciona, a organização não quer te perder. Então, ela te dá um carro, ela te dá um benefício, ela te dá uma coisa, e aquilo estava me dando assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu quis buscar algo novo, né? Então, você vê que como eu fui louco, eu com 3 filhas, você conheceu uma, teve uma época que, no meio da guerra do Iraque, eu queria trabalhar na Mendes Júnior para ir morar lá no Iraque, né? Trabalhar na área de manutenção de máquinas lá. Então, você fala assim, você é um cara louco para pensar uma coisa dessa. Mas eu sempre gostei muito de coisas novas. Eu nunca gostei de fazer a mesma coisa todos os dias, todos os meses, todos os anos, né? Então, dentro dessa perspectiva que eu estou te contando, se você quiser interromper, fica à vontade, tá? Porque eu não sei se eu estou falando demais, Não, tá ótimo. se essa é a Fica à vontade, dinâmica, né? fica à vontade. Aí, o que aconteceu? Como eu trabalhava nessa área da Fiat, era uma área de tecnologia, eu conheci muitas pessoas, conheci várias empresas, né? E a gente sempre foi muito assediado para sair, para trabalhar em uma dessas empresas. E eu estava mais ou menos com 33 para 34 anos, eu conheci uma pessoa que era dono de uma empresa aí no Brasil, e eu te falo assim, na vida, né, a gente tem que reconhecer as coisas. Se eu conheci 3 pessoas brilhantes na vida, essa pessoa foi uma delas, né? Depois a segunda pessoa foi uma pessoa que depois eu vou comentar, que foi o meu ex-sócio, e da Mapal, que é essa última empresa que eu trabalhei, e a terceira eu não estou me lembrando. Então vamos ficar nessas 2 que eu estou te comentando. Então, essa pessoa, ele se chamava Gregório Marim, ele me chamou, me convidou para trabalhar com ele, né, para montar uma filial da empresa dele em Minas Gerais, né, eu seria o diretor da filial em Minas Gerais, e a filial era em São Paulo. Aí eu fiquei, assim, muito ressabiado, porque
mexer com vendas, eu nunca tinha mexido com vendas na minha vida, né? Eu sempre fui aquele cara que especificou tecnicamente, que aprovava compras, mas eu nunca tinha vendido, eu acho que nem um pirulito na minha vida, né? Então eu falei, bom, nova experiência, mas quem sabe, né? Só que aquilo que eu te falei, eu já estava chegando numa zona de conforto que se eu continuasse ali, né, vamos dizer, na Fiat, que era maravilhosa a empresa, eu acho que eu estaria lá até hoje e teria me aposentado lá na Fiat, né? Mas como eu tinha essa inquietude dentro de mim, eu falei assim, não, eu acho que eu vou correr o risco, né? Para te falar a verdade, para você ter ideia, eu troquei o meu salário que eu tinha na Fiat pelo mesmo salário nessa nova empresa, né? Só que eu tinha uma possibilidade de ter um ganho adicional se eu performasse bem. Então foi aí que eu comecei a ser medido por performance. Foi a primeira vez na minha vida, né, que eu tinha que dar resultado para crescer. Se eu não desse resultado, eu ia continuar daquela forma, talvez ser demitido, né? Então, eu comecei a trabalhar nessa empresa em Minas Gerais. Essa empresa tinha 5 filiais no Brasil, basicamente era Rio, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a matriz era em São Paulo. E eu, graças a Deus, consegui montar uma equipe muito boa. A nossa filial era ali na Avenida do Contorno, né? Num prédio novo da Encol, que a gente montou ali. E com mais ou menos 1 ano e meio, a nossa filial se tornou a filial número 1 em performance no Brasil, sendo que as outras filiais já tinham 5 anos, 10 anos, eram filiais mais antigas, né? Então, baseado nessa performance, o dono da empresa, que era essa pessoa, me chamou para ir para São Paulo, para trabalhar como diretor executivo da holding, né? E essa holding, ela tinha muitos negócios, né? O meu negócio, né? Acabou que eu não expliquei bem. Na Fiat, eu era da parte de processos, então eu sempre trabalhei muito com usinagem, tudo aquilo que se usa na produção do carro, né? E esse cara, ele tinha uma fábrica, tanto em São Paulo quanto na Espanha, de produzir ferramentas e insumos e fornecia para todas as montadoras, né? E esse era um dos ramos da holding que ele tinha. Então, quando ele me chamou para ir para São Paulo para trabalhar nessa holding, eu fui como diretor executivo. Cheguei lá, também não foi um ambiente fácil, porque o que esse mineiro está vindo fazer aqui em São Paulo, sendo que aqui a gente tem pessoas com 20, 30 anos que já trabalham na empresa, etc, etc. Mas, assim, devagarzinho, né? Eu levava pão de queijo, levava, assim, um queijinho. A gente foi sensibilizando as pessoas e todos viraram grandes amigos até hoje, né? Eu tenho um ótimo relacionamento com as pessoas e as coisas caminharam super bem. Só que essa empresa foi uma empresa também, né? Como eu falei, essa pessoa foi uma pessoa brilhante, uma pessoa, para você ter ideia, que ela visualizou o turismo em Porto Seguro, em Trancoso, quando não existia nada lá, né? Nós participamos da construção do primeiro jato da Embraer, né? Que é esse jato que voa aí pela Azul, por todos. A nossa empresa, a gente chegou a ter 200 engenheiros na Espanha, trabalhando junto com a Gamesa, que era uma empresa espanhola, trabalhando no projeto das asas do avião, que são as asas que são utilizadas até hoje nesse avião. Depois, a gente se envolveu também nessa parte de impermeabilização, mantas asfálticas, vidros refletivos. Quando o Brasil não tinha nenhum prédio com vidro refletivo, o Gregório teve a ideia de trazer vidros da Guardian para o Brasil, esses vidros espelhados, igual tem no prédio da Azamar, que você falou que você vendeu as suas empresas para ele. Esse prédio da Azamar, inclusive, foi revestido com vidros que nós trouxemos, né? Ali na rua Paraíba, né? O Pernambuco, não me lembro onde que eles estão localizados ali. Bom, Paraíba 1000. Paraíba 1000, então. Na verdade, só para corrigir, né? Eu tive um negócio, né? Uma ideia, hoje seria o nome startup, né? A gente vendeu essa ideia, que era de um data center, para a Azamar. A Azamar investiu nesse projeto e depois a CEMIG veio e se tornou sócia. Então, a sede da empresa, né, antes do data center, ela foi ali no Paraíba 1000. Trabalhei ali uns 2 a 3 anos ali. Aquele prédio verde lindo que tem lá, né? Isso, então, exatamente. Para você ter ideia, nós estamos falando disso de 40 anos atrás, né? Então, naquela época, o Brasil não tinha essa tecnologia de vidros refletivos. Por quê?
a Santa Marina, a Picaton, a Saint-Gobain, o pessoal não tinha interesse, vamos falar assim, em trazer esse tipo de produto para o Brasil. Por quê? Não era fabricado aqui. Eles queriam vender o que era fabricado aqui. Mas aí o Gregório, com essa visão toda, né, resolveu entrar nesse segmento e trouxe esse produto que foi um grande sucesso, mas, óbvio, depois a gente foi sufocado, né, pelo oligopólio dessas organizações que são bilionárias, né, porque não dava para a gente manter a longo prazo. Inclusive, quando você me fala assim, foi fácil a sua vida, né? Não foi fácil, porque quando a gente, nessa empresa, nós éramos 7 diretores, né? Porque eram áreas diferentes, tinha áreas de produtos químicos, áreas de ferramentas, essa área aeronáutica, área de máquinas e tudo. E num determinado dia, o Gregório, antes de comprar uma empresa, né, que produzia vidros aqui, aí em São Bernardo do Campo, ele chegou para mim e falou, éramos 3 diretores sentados conversando com ele, ele falou assim, Mineirinho, e aí, o que você acha desse negócio? Fantástico, né? Eu falei, Gregório, eu gostaria de não dar opinião, né? Porque eu não entendo de vidros, né? Eu falei, não, mas você tem que entender. Olha isso, olha aquilo. E ele começou a pintar um picture sensacional, né? E aí ele pegou e falou, me apresentou o projeto, né? Minha esposa chegou. Oi, tudo bem? Nós estamos ao vivo aqui. Tudo bem? Então, aí Alex? Opa, estou aqui. Oi, desculpa, voltou. Fui apertar o microfone e fechar a câmera aqui. Desculpa. Aí ele chegou e me fez essa pergunta, né? E ele insistiu. E eu falei, olha, Gregório, eu vou te ser sincero. Eu acho o produto sensacional, porém, na verdade, eu acho que para você competir com esses gigantes que tem no mundo hoje, não vai ser fácil. Então, ou você está disposto a fazer um investimento gigantesco e correr um risco gigantesco, porque você tem muitas outras coisas na empresa hoje sendo movimentadas, né? Ou isso pode não ter um final feliz, né? E aí ele ficou louco comigo e, né, me destruiu na frente dos outros diretores e tal, mas ele sabe hoje, se ele ouvir essa gravação, que eu estava certo, né? Eu não estava errado, porque eu nunca menti para ele. Eu sempre procurei pecar pela honestidade, pela verdade, do que ficar fazendo coisa política. Eu acho que isso não agrega valor para ninguém. Porque eu não sei se você já leu um livro chamado Siddhartha, né, que eu li do Hermann Hesse, quando eu tinha uns 12, 13 anos. Eles falam que a verdade é como uma rolha. Você pode afundar ela na água, mas a hora que ela volta para a superfície, ela esparrama aquele negócio e o efeito é muito pior do que ela está ali boiando na superfície, né? Então, foi só uma parte isso. E por que eu estou te falando isso? A vida da gente é muito estranha. Depois que eu fui para São Paulo, como ele tinha uma fábrica em Barcelona também, ele me convidou para ser membro do conselho dessa fábrica, né? E eu fui, eu não morei em Barcelona, mas a nossa vida passava 3, 4 semanas no Brasil, passava 1, 2 semanas lá, e durante alguns anos eu fiquei nessa ponte aérea como membro do board dessa empresa lá. E por que ele me convidou? Porque essa empresa estava meio que concordatária, estava tipo um Chapter 11 lá, e ele estava tentando levantar a empresa era fantástica, mas eu tive uma experiência muito difícil, mas gratificante, que foi aprender a negociar com os fornecedores europeus, aprender a negociar com o sindicato espanhol e entender que a vida, ela realmente é mais complicada nos negócios do que a gente pensa, entendeu? Porque na minha visão, pela tecnologia da empresa, pela necessidade que a Espanha tinha de gerar negócio naquela época, até hoje, né? A Espanha tem um altíssimo nível de desemprego, a gente ia ter mais facilidade de negociação com o sindicato, com tudo. E não teve. Tanto é que eu saí do conselho que eu falei, Gregório, eu não acho que eu posso contribuir, porque só para te dar um exemplo, a Espanha, como a Itália, né? Muitas vezes o pessoal para em agosto ou para em setembro e fecha durante 30 dias. Os caras não querem nem saber. Então, a gente com a fábrica lotada de pedidos, com conta para pagar, os caras chegaram e falaram assim, olha, nós não trabalhamos, simplesmente vamos fechar. Aí eu falei, olha, eu acho assim, quando eu posso agregar valor, eu agrego. E quando eu não posso, eu não quero ser um peso para ninguém, né? Eu sempre tive esse conceito na minha vida. Então eu cheguei e falei, Gregório, eu não vou mais participar, né, do board, prefiro trabalhar com você no Brasil. Só que no Brasil,
aí que vem o fator que eu te falei que ele era um cara brilhante, só que ele abriu uns 6, 7 leques ao mesmo tempo, e a nossa empresa, que era a galinha dos ovos de ouro, era a parte que eu comecei atuando, que era a parte de ferramentas de corte para a indústria automobilística e aerospace. E todos os recursos saíam dessa empresa para alimentar as outras. E quando eu vi que isso não ia dar certo, aí eu resolvi sair dessa empresa. Com dor no coração, porque eu amava o que eu fazia, eu gostava das pessoas, mas eu estava vendo que mais 3, 4, 5 anos não ia ter um final feliz, né? Pelo arrojo que ele sempre teve, pela vontade de fazer coisas que ele sempre teve. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, você sabe disso, né? Você tem que ter um foco e aí você vai. Bom, então, rapidinho, eu quis sair dessa empresa, só que antes disso, eu negociava muito com fornecedores europeus, né? E, infelizmente, essa empresa começou a ficar endividada, não pagava as importações, e o meu nome, né, que chegava lá na Europa e falava assim, por favor, embarca que nós vamos pagar. Infelizmente, a mercadoria chegava no Brasil e o pessoal não conseguia. Não é que não queria, não conseguia. Era conta de luz, era leasing, era isso, e não pagava. Mas quem pediu o embarque fui eu. E o pessoal, o fornecedor na Alemanha, a gente tinha quase 15 fornecedores, eles confiavam no Sidney, não era nem nessa empresa. Até que um dia, na última vez, eu cheguei na Alemanha e o cara chegou para mim e falou do jeito que eu estou te falando, né? Eu falei, puxa vida, Dr. Kress, que era essa pessoa, se eu poderia fazer esse embarque, nós vamos... São ferramentas para Volkswagen, nós estamos precisando disso, tal, 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 tal. Ele falou assim, mas você vai pagar? Eu falei, vou, nós vamos pagar. Ele falou assim, mas você já veio aqui 2 vezes, falou que ia pagar e não pagava. Eu falei, então vamos fazer uma coisa? Se o senhor liberar esse embarque e a empresa não pagar, eu não volto nunca mais aqui. Eu só tenho minha palavra. E aconteceu isso. Ele liberou o embarque, as ferramentas chegaram no Brasil, infelizmente a gente não pagou, e aí foi a minha gota d'água. Aí eu cheguei para o Gregório e falei, eu vou sair. Eu já estava montando uma outra empresa para mim, aí era uma empresa minha, eu ia mexer com ar-condicionado, não sei se você conhece esses dutos de shopping, sabe, esses dutos metálicos? Tem uma empresa da Itália fantástica chamada Pitri, que você monta aqueles dutos parecendo um Lego, que ele tem uma camada de alumínio, poliuretano e alumínio, mas é super rápido, é muito bom para hospital e tudo. E tinha um cara aí em Belo Horizonte que me queria como sócio, a gente montou uma sociedade e aí os tombos do C-Level que a gente tem, nós quebramos, porque eu não podia estar presente, ele era muito arrojado, né? Tipo assim, precisamos aumentar, o frete tem que ser mais rápido. Então, em vez de contratar uma construtora, não, vamos comprar um caminhão. Só que a gente não tinha dinheiro para comprar o caminhão. Então, as coisas começaram a sair de controle, aí eu saí dessa empresa. Nesse ínterim, foi tudo muito rápido. Essa empresa da Alemanha cortou o contrato com o pessoal de São Paulo e me procurou para que eu os representasse no Brasil. E aí, nesse ínterim, eu cheguei e falei para eles, falei, olha, eu não vou representar vocês no Brasil, que vai parecer para o Gregório que é uma traição. Eu armei tudo isso para ficar com vocês e ele ter um prejuízo gigante. E eles falaram, não, se você não ficar, nós vamos passar para uma outra empresa que já nos procurou, tal, tal. Aí eu entrei em contato com o Gregório e falei, Gregório, aconteceu isso. Se você falar não, eu não vou pegar a representação deles no Brasil. Se você concordar, eu vou pegar e ainda vou tentar te ajudar com seus estoques, com as suas coisas, né? Ele tinha mais de $1,5 milhão de estoque, obsoleto ou não, o que seja. Bom, resumindo, deu certo, ele entendeu a proposta. Eu fui para a Alemanha, então, para assinar um contrato de representação em julho de 96. Quando eu cheguei lá, o Dr. Kress, Dieter Kress, chegou para mim e falou assim, olha, a gente não quer que você nos represente no Brasil, a gente quer ser seu sócio no Brasil. Eu tinha uma empresa, capital social era R$10 mil, pra você ter ideia. A Mappa hoje fatura mais ou menos 600 milhões de euros, né? Então você vê que a proporção, a gente não estava conversando na mesma altura, né? Mas aí fizemos uma organização, eu, o Dr. Kress e o Rainer, que depois veio e pediu para ser nosso sócio, montamos essa empresa no Brasil, que chamava na época Mappa Bios Precision Tools, que foi uma empresa que eu te falo, Alex, eu sei que não é do seu segmento, mas se tem uma empresa de altíssima tecnologia no Brasil,
Você pode elencar 100. Nós vamos estar entre uma das 100 de altíssima tecnologia, né? Pra você ter ideia, a gente fabrica ferramentas com tolerâncias de 2 microns. Eu não sei se você sabe o que são 2 microns, né? É um fio de cabelo partido em 10, entendeu? Isso são 2 microns. E é aí em Belo Horizonte, entendeu? Então, nós começamos essa empresa como importadora. No ano de 2000, a gente resolveu nacionalizar, não sei se você lembra, o dólar era 1 para 1, e de repente passou 1 para 2. Ou seja, o que eu chegava na Fiat, na Volkswagen, na General Motors, falava, olha, essa ferramenta custa 10 mil reais. Eu tinha que chegar para ele um dia depois e falar, não, agora ela custa 20 mil reais, porque ela é importada e a moeda desvalorizou em 100%. A gente, então, tomou a decisão de começar a fabricar no Brasil, fomos caminhando, investe aqui, investe ali. Eu tinha 26% da empresa, o Rainer Wills, que era uma outra empresa alemã, 26%, e a Mapal, 48%, que eles eram o maior poder econômico. E a gente começou, então, essa coisa. No ano de 2001, a gente construiu uma fábrica linda, que é aí em Ibirité, ao lado da Petrobras, naquele distrito industrial ali, uma área de 17 mil metros quadrados, nós temos quase 6 mil metros de área construída. Só que, não sei se você se lembra, nós tivemos a crise elétrica exatamente naquele ano. E eu não tinha cota para fazer a empresa rodar. Então, você imagina, eu era o C de uma empresa pronta, sem capacidade de produção. E os meus sócios na Alemanha falando, mas por que você não produz? Eu falei, não, eu não tenho energia elétrica. Mas a gente sempre faz grandes amigos, né? E eu tinha um amigo que era filha do Djalma, que era presidente da CEMIG. Se você teve contato na CEMIG, você deve ter conhecido o Djalma, né? Conheci pessoalmente, assinei o contrato com ele lá de sociedade, na mesa, junto com outros diretores. Faleceu tem pouco tempo, doutor Djalma. Então, você conheceu, não sei se você conheceu o Rodrigo, que era filho dele, ele é um grande amigo meu. Falei, Rodrigo, eu preciso conversar com seu pai, não tem outra alternativa, né? Ele falou, mas qual que é o problema? Eu expliquei tudo para ele, e através de algum recurso, de alguma coisa, eles conseguiram uma cota para a gente, porque a gente não existia um ano antes. Então, como que ele ia me vender energia se eu não tinha energia comprada no ano anterior, não tinha cota, né? Mas aí eles foram muito bacanas, nos ajudaram. Então, foi outro problema, né, do C-Level, né, que aconteceu. Eu tinha uma fábrica que não podia produzir, mas, graças a Deus, com amigos, com pessoas de boa vontade, a gente conseguiu superar isso. E aí, essa fábrica, então, era responsável por abastecer toda a América Latina. Então, eu fui, durante mais de 20 anos, né, o responsável pela operação na América Latina. O grande centro nosso é em São Paulo, tá? Depois, no ano de 2017, o Dr. Kress, que é essa pessoa que eu te falei que era o meu sócio. Aí, 10 anos depois, eu resolvi vender a minha participação, como você fez com a sua empresa. Por quê? A nossa empresa é de capital intensivo, é muito equipamento, é muita máquina, e, vamos dizer, os meus recursos estavam sendo canalizados para essa empresa, e algum dia, se eu fosse vender, não era uma empresa que eu poderia vender para qualquer grupo, teria que vender para um dos dois. O Rainer, que era o nosso outro sócio, já estava com mais de 66 anos, resolveu vender as fábricas dele na Alemanha, na Inglaterra, na Índia, e tinha que vender o Brasil junto. Quem comprou foi um arqui-inimigo, vamos falar assim, do meu sócio alemão. Então, eu falei, olha, eu não vou ficar nessa briga. Aí eu fiz uma proposta, eles fizeram uma negociação super justa, né? E vendi minha participação para eles. Eles me pediram para ficar 3 anos, né, como CEO, presidente da empresa, e eu fiquei mais 15, entendeu? Porque a gente virou amigo, né? Além de sócio, virou amigo. E no ano de 2017, ele chegou para mim e falou, Sidney, eu precisaria que você fosse nos Estados Unidos, ver o que está acontecendo lá. Porque a filial dos Estados Unidos é a segunda mais importante depois da China. Então, é Alemanha, China, Estados Unidos. E a gente tem 25 subsidiárias no mundo, né? A Mapal, né? Por quê? Nos últimos 12 anos, nós tivemos 9 CEOs, a empresa não decola, o mercado é gigante. Vê o que está acontecendo, né? Aí eu vim para cá, setembro, outubro e novembro de 2017, fiz uma radiografia do que estava acontecendo, visitei vários estados, visitei clientes, conversei com mais de 50 pessoas da organização, e levei um diagnóstico para eles em dezembro.
Quando eu levei o diagnóstico para eles, ele chegou para mim e falou assim: olha, muito bom, precisamos conversar. Eu falei, ok, vamos conversar. Aí ele chegou para mim depois do almoço, né? A gente tinha feito uma apresentação para o board da Alemanha, e falou: deixa eu te falar, ninguém sabe. Isso foi dia 5 de dezembro de 2017. Ele falou: ninguém sabe. Dia 1º de janeiro de 2018, eu estou saindo da presidência da Mapal e vou para o conselho e estou colocando o meu filho como novo CEO e presidente da empresa, e eu não quero que ele continue com esse problema nos Estados Unidos. Então, você precisa ir para lá. Doutor Cresce, isso é brincadeira? Eu fui fazer um diagnóstico, eu tenho filha, eu tenho esposa, a vida não é assim, né? Falei, não, mas vai lá, fica um ano e tal. Falei, doutor Cresce, eu apresentei 80 slides, 80 transparências, o problema é muito maior, não dá para chegar lá com varinha mágica e resolver o problema, né? Tinha problemas assim, né, históricos. Bom, resumindo, ele falou, não, mas pensa que você pode me ajudar. Eu falei, não, vou fazer o seguinte, vou para o hotel, vou conversar com a Adriana, com a minha esposa, e ver se ela quer. E se ela não quiser, é não. Se ela achar que vale a pena, a gente vai. Aí cheguei para a Adriana, e só para você ter ideia, minha esposa, ela detesta frio. Quando a gente morava em São Paulo, depois eu fui morar em São Paulo, não em Belo Horizonte, né? Com 20 graus ela já tremia de frio, né? E a gente tem 2 fábricas nos Estados Unidos. Uma perto de Detroit, quase na divisa com o Canadá, e outra na Carolina do Sul. Durante 8 meses, a temperatura é abaixo de zero, tendendo para 20, 25 graus negativo, né? Aí ela falou, olha, Sidney, o que você quer fazer? Eu falei, não, não é o que eu quero, é o que você quer fazer, né? A gente é uma família, né? Eu trabalho em qualquer lugar, né? Aí ela falou, não, eu acho que a gente deve isso para o Dr. Claes, ele está saindo da empresa, o Johan vai ter problema, vamos fazer isso. Aí eu fiz um contrato de 2 anos, né? Porque eu acho que em 2 anos eu conseguiria dar uma organizada, contratar uma pessoa para ficar no meu lugar e me aposentar, que era o meu plano, né? Mas aí eu vim para cá, então, em janeiro de 2018, fiquei responsável pela operação da América Latina e pela operação da América do Norte. Então, minha vida era assim, 3 semanas nos Estados Unidos, 1 semana aí no Brasil, ou na Argentina, ou no Chile, em algum lugar. Eu fiz quase 2 milhões de milhas nesses 2 anos e meio, né? Mas chegou um ponto que veio a pandemia, né? Falando um pouco antes da pandemia, eu vi que não ia conseguir fechar o ciclo com 2 anos. Eu ia precisar de uns 3 a 4 anos, porque eu precisava terminar o ciclo, contratar uma pessoa para voltar. Aí eu falei, olha, não vai dar, vamos estender por mais 1 ano ou 2, e aí a gente encerra. Aí a gente estendeu o contrato, mas aí veio março, abril de 2020, veio a pandemia, né? Tudo parou aqui, Alex. Pra você ter ideia, as 3 grandes, né, Ford, GM e tal, que são 40% do nosso faturamento aqui nos Estados Unidos, eles simplesmente não receberam visitas praticamente de janeiro a novembro do ano passado, né? Então, quando eu vi que a situação não ia se resolver a curto prazo, eu falei, doutor Cres, aí já era o filho, né? Falei, olha, não dá, o melhor é a gente antecipar o contrato. Eu acho que já tem uma pessoa que a gente tinha visualizado que podia ficar no meu lugar aqui, né? No Brasil, eu já estava formando um CEO, que era o meu COO, há 2 anos, porque quando eu vim para cá, ele já era mais ou menos a pessoa que ia ficar no meu lugar quando eu assumisse, né? Que é o que ficou, inclusive, né? Então, o Brasil era muito tranquilo, a operação estava muito azeitada, a minha CFO tinha 25 anos comigo, o CEO já tinha muitos anos, então o único problema era aqui. Mas com a pandemia veio e os negócios, nosso faturamento aqui caiu quase 40% no ano de 2020, né? Então foi uma decisão bacana que eu resolvi antecipar minha aposentadoria. Então, eu saí da operação em julho do ano passado aqui e fiquei no board só dos Estados Unidos, de julho até dezembro. E em novembro eu me desliguei do Brasil também. Eu fui para o Brasil para encerrar o meu contrato aí e encerrei a minha vida profissional. Agora, eu falei muita coisa, mas eu queria deixar algumas coisas. Quando eu te falei que eu queria até te agradecer por esse momento, quando eu estava para me aposentar, eu sempre quis fazer algo por alguém, né? Ou seja, eu acho que eu recebi tanto na minha vida que eu queria dar um pouco em retribuição. E o que você está fazendo de dar para as pessoas um pouco da experiência de cada um, eu acho que é super importante, né? Mas eu anotei 3, vamos falar assim, 3 papeizinhos pequenininhos aqui que eu não queria esquecer, que dentro da vida de... Deixa eu ver aqui, nós estamos com 44 minutos, você falou que eu tenho 45, falta 1 minuto. Não, fica à vontade, não tem tempo não, tá?
Não, mas eu não quero ser assim chato, Não, né? Aqueles não, caras não, chatos. não, 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 de forma alguma. Vou te falar uma coisa, assim, primeiro, assim, é uma honra muito grande, porque quem sabe aproveitar, né, esse momento, que, assim, quando é que eu pensei na minha vida que eu teria a oportunidade de sentar com uma pessoa com uma história, com uma vivência, com uma experiência, e escutar um pouco disso. Então, embora seja muito resumido, tem pílulas aí de conhecimento, de experiência, que tem um valor até imensurável, né? E que você está colocando aí. Então, para mim está ótimo. Fique o tempo que você precisar Tá. para Então, contar o papelzinho, porque eu não sei quando é que eu tenho outra chance dessa, não. Por não, favor. então vou te tomar uns 5 minutinhos, além dos 45. Não, é por que eu te falo isso? Porque realmente, inclusive agora aqui nos Estados Unidos, né, eu estou terminando um curso de Business Advisor, que eu tenho muita vontade, né, de ajudar pequenas e médias empresas, trabalhar como conselheiro, de realmente fazer alguma coisa que você veja resultado amanhã, que é fruto da sua experiência, do seu sofrimento, como você falou. Porque a primeira coisa que eu quero te falar, e isso não é demagogia, eu juro pela Lívia, que é minha filha, que você conhece, pelas minhas filhas, né? Não é demagogia. Em 43 anos de trabalho, Alex, mesmo quando eu estava naquela empresa que eu te falei, lá de Vespasiano, da Soicon, no alto forno, puxando cabo, contando peças da Fiat, eu nunca saí de casa um dia falando, puxa, mas que chato, né? Tem que trabalhar hoje, né? Que saco esse negócio, né? É mais um dia. Cara, é assim, eu sempre fui tão feliz fazendo tudo o que eu fiz, que eu sempre fui apaixonado por tudo, por todas as empresas que eu trabalhei, por todos os lugares que eu passei, por todos os nãos que eu tive, me fizeram muito bem, não foram só os sims, né? Então, é, essa possibilidade que você está me dando de abrir o seu canal para eu passar um pouquinho da minha experiência, e quero comentar um pouquinho desses 3 últimos pontos, que eu acho que para quem está no C-Level, a recente, né? Eu fiquei quando foi mais de 30 anos, mas para quem está começando, vai entender um pouco do que eu estou falando, ou para quem ainda quer estar lá amanhã, eu acho que são mensagens que são, eu acho assim, realmente importantes que ela, no mínimo, pense sobre elas, tá? Então, a primeira coisa é, eu acho que eu sou abençoado porque eu sempre tive, graças a Deus, muito sucesso nas operações que eu tive a sorte de liderar. Mas por quê? Não tem nada a ver com o Sidney. Eu sou uma peça, mas eu comecei a pensar isso há uns 5 anos atrás. Falei assim, poxa vida, isso deu certo, aquilo deu certo na minha vida, né? Mas por que que deu certo, né? Será que era assim? Eu sou o cara certo, no lugar certo, na hora certa, eu tenho sorte, né? Como diz o Darcy Ribeiro, nada acontece por acaso, tem um monte de coisa. Não. Eu pensei, e isso aqui, eu acho que para qualquer pessoa que está num C-Level, ele tem que refletir sobre isso aqui. E sério, né? Primeira coisa, se a gente quiser ter sucesso, estando num C-Level, eu acho que a primeira coisa é o seguinte: escolha sempre a melhor pessoa, o melhor profissional. Muitas vezes o cara está numa decisão se ele vai contratar, vamos dizer, pode ser um diretor, ou um CFO, ou um gerente, e o cara chega para ele e fala: olha, eu quero ganhar 40 mil reais. E ele fala: puxa, mas eu só tenho 30 mil de verba. Mas esse cara de 40 mil vai dar um resultado que para ele, talvez o de 30 não vá dar, o de 35 não vá dar. E não é só, eu estou falando de pessoa. Uma coisa é habilidade, formação, mas você tem que ter pessoas boas do seu lado, pessoas que agreguem valor, né? Então, para mim, na minha lista aqui, a primeira coisa de sucesso de um C-Level é pessoas, ter os melhores. Depois, uma vez que você pode ter uma empresa de 10 mil funcionários, ou uma empresa de 10 funcionários, ou de 100 funcionários. Se você tiver no seu C-Level 3, 2, 7, 15, a coisa mais importante que você tem que fazer é, tendo essas pessoas, vamos falar que são os Neymar da vida, né? Que são os Messis da vida, você tem que fazer elas trabalharem juntas. Você tem que formar um time. E formar um time não é contratar pessoas,
é fazer com que elas se interajam, fazer com que elas trabalhem afinadas. Então, melhores pessoas, fazer com que essas pessoas trabalhem em time. E a terceira coisa é não esquecer delas. Você tem que mantê-las motivadas sempre. E motivação, todo mundo que estiver ouvindo isso aqui, lembre que ninguém está falando em dinheiro somente. A gente está falando em um muito obrigado, você é importante para mim, sem você nós não chegaríamos a esse resultado. Então, o reconhecimento, né, é uma das coisas que mais motiva as pessoas. Eu acho que todo mundo adora dinheiro, né? Eu gosto, você gosta, sem dinheiro a gente não vive, mas eu te falo que muitas pessoas que têm muito dinheiro são pessoas tristes, porque não têm reconhecimento e não têm motivação para viver. Então, se alguém puder levar em consideração, na minha visão, esses 3 pontos são importantíssimos se você que é um CEO, um CFO, ou um diretor, um presidente, se você pensar seriamente, esses 3 pontos vão te ajudar muito. Esse é um papelzinho. Depois, outra coisa que eu anotei aqui, eu fiz vários cursos. Eu não tenho MBA, porque a minha vida foi tão louca de viagem, de trabalho, né? A Lívia sabe, minhas filhas sabem, eu sempre trabalhei 15, 16 horas por dia. Não sei se foi certo ou se foi errado, mas, por outro lado, eu acho que eu dei para elas o que eu podia dar, que foi educação. Elas sempre viajaram para o exterior para fazer cursos, para aprender coisas e tal. Mas eu sempre procurei fazer muito cursos de curta duração. E um dos cursos que eu fiz há muitos anos, inclusive foi nessa empresa de São Paulo, quando eu me tornei diretor executivo lá, chamava Estratégia e Gestão. Eu aprendi que uma das coisas mais importantes que uma pessoa de nível C ou de nível P tem que prestar atenção, e eu acredito que muita gente nem pensa muito nisso, é entender de balanço. Balancete da empresa, né? Porque se você sabe ler um balancete e interpretar um balancete, você vê tanta coisa que no dia a dia passa despercebido na sua gestão, que você fala, puxa, eu não acredito que isso passou por mim, né? Então, eu diria que, independente da formação, né, se o cara é engenheiro, se ele é médico, que pode estar administrando um hospital, é importante que ele entenda de balanço, de balancete, né? Não é olhar a última linha do balancete. Não, está muito bom. Não, poderia estar melhor se ele estivesse interpretando melhor as coisas. Eu tenho que fazer um investimento. Como que você traz um valor, um investimento a valor presente, depreciação, payback, ROI, sabe? Porque se você não tem um pouco de tudo isso, você pode até ter sucesso, mas você não vai ter o melhor sucesso, entendeu? Então, eu recomendo realmente que as pessoas não precisa ser um contador, mas que saiba interpretar os números, né? Então, esse é um outro ponto. Depois, nessa folhinha aqui, eu ainda tenho uma fórmula que eu chamo de fórmula ideal. Eu acho que você, Alex, como eu e como todas as pessoas que estiverem nos vendo nesse momento, e seguramente as que poderão nos ver amanhã, todo mundo gasta hoje muito tempo com mídia social. E tem a mídia boa, tem a mídia ruim e tem a mídia, né? Então vamos falar. Você falou do LinkedIn e tal. LinkedIn é uma ferramenta bacana, né? Tem muita coisa que a gente vê de importante. Eu vi o C-Legends pelo LinkedIn, que eu até te mandei um comentário que eu achei fantástico, né? Só que tem muita mídia também que a gente passa muito tempo, talvez perdendo tempo, né? Desculpa a palavra, mas eu acredito que seja aí. Então eu tenho uma fórmula que é o seguinte: para cada 1 minuto que você dedica para essas mídias sociais, dedique 5 minutos para o seu autoconhecimento. Então, 1 para 5 é ideal e 1 para 3 é o mínimo necessário. Ou seja, se você passar 10 minutos no seu WhatsApp ou no seu Instagram, dedique 50 minutos para ler um livro, para estudar alguma coisa, para que você se aculture sobre aquele assunto. E pode ser qualquer assunto, não tem regra. Mas eu li um livro, né, eu li esse livro tem 6 anos, talvez, acho que 5 ou 6 anos, que naquela época ele não me pareceu muito lógico. Você já leu sobre VUCA? VUCA?
Sim, Então, Mundo VUCA. eu li isso há uns 5, 6. Volátil, é isso? Volátil, incerto, uncertain, né? Incerto. Incerto, complexo e ambíguo, né? Ambiguous, né? Exatamente, Mundo VUCA. Quando eu li esse livro, estou falando na origem, né? Um deles, tem vários livros hoje, mas acho que esse foi o primeiro. Ele pareceu para mim um pouco ambíguo também, não tinha muito sentido. Mas, Alex, a cada dia que eu acordo de manhã, esse VUCA tem muito sentido. O mundo está muito volátil. O mundo assim, desculpa se eu estou sendo um pouco radical, mas o mundo está tão louco que muitas vezes o que é feio hoje é bonito, sabe? Pega, por exemplo, uma roupa. Antigamente, usar um terno de linho branco era sensacional. Hoje, usar um jeans rasgado, que eu também uso, é bonito, entende? Então, as coisas vão mudando com tanta velocidade que se a pessoa não para ler um pouco, para estudar um pouco, para entender o que vai acontecer amanhã, quando tiver o dia, ela já está vivendo no passado. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, a minha fórmula que eu uso para mim, né, é 1:5. 1 minuto de mídia social, qualquer que você quiser, e 5 para você estudar um pouco. Não precisa ser Caxias. Leia uma coisa que te dá prazer. Leia uma autobiografia. Eu estava lendo outro dia o livro do Elon Musk. Todo mundo acha que a Tesla é um sucesso porque o cara fez sucesso. Igual você falou. É fácil. Não, o cara quase quebrou 10 vezes. E hoje ele é bilionário, né? Então, essa é a última fórmula. E a última, não para deixar nenhum C-level triste, mas eu tenho as duas últimas mensagens que eu queria dizer o seguinte. Eu participei de um encontro na AmCham, deve ter mais ou menos uns 15 anos, não mais, uns 20 anos, em São Paulo, com Robert Vong. Já ouviu falar no Robert Vong? É um grande headhunter, né, considerado um dos 100 maiores headhunters do mundo, né? E ele fez uma apresentação para só nível C. Naquela época não tinha nem muito C, era mais nível P, né? Mas ele falou uma coisa, o seguinte: você quer chegar a um nível de presidência, a um nível C? Prepare a sua cabeça para viver um momento de solidão. Isso é importante. Veja bem, quando você está no nível gerencial intermediário, você tem os seus pares para conversar, para discutir as suas angústias, os seus medos, e você tem o seu superior, e você vai levar para eles e discutir aquilo com eles. Quando você chega no seu nível, que é o nível C, você não tem ninguém do seu lado e você não tem ninguém acima de você. Então você vai ter que matar os seus demônios, você vai ter que trabalhar os seus medos, ou vai ter que procurar um coaching ou um mentoring, que não pode ser ninguém da empresa, que se você tiver com um problema na empresa, você não pode passar isso para baixo, você não pode exteriorizar isso, né? Então, se você está pensando em ir para o nível C, prepare para viver um pouco de solidão corporativa. Ninguém está falando em solidão social, solidão corporativa. E a última coisa que eu queria dizer é o seguinte: todo mundo, quando chega na sala de uma pessoa do nível C, né, ele chega lá porque ele espera uma única coisa. Ele espera uma coisa que chama decisão. Ninguém gosta de entrar na sala de um presidente, ou de um diretor, ou de um CEO, ou de um CFO, e sair com dúvida, sair com minhoca na cabeça, pensando, mas será que eu fiz bem? Será que eu não fiz bem? Porque o cara não me falou nada. Ele não decidiu, ele olhou para mim com aquele olho enigmático e nada aconteceu. Isso é a pior coisa que pode acontecer na organização. Então, eu acho que todos nós temos medo, e o medo é muito bom, né? A gente nunca pode perder o medo, mas uma coisa é a gente ter medo por respeito àquilo que a gente tem que tomar de decisão, mas nunca deixe de tomar a decisão por medo, porque a não tomada de decisão vai levar a sua empresa para o fracasso. E você tomar uma decisão errada, você tem ainda a rota de correção e você ainda pode voltar o navio para a rota desejada. Mas você deixar o navio à deriva sem nenhuma decisão, isso realmente é o fim do mundo. Então, me desculpa se eu demorei muito, eu não sei, deixa eu ver se foi 5. Não, olha, eu falei 5, gastei 10 a mais. Mas eu queria deixar um pouquinho da minha experiência, espero que eu possa contribuir de alguma forma, né? Fui muito transparente e honesto, tá? Com as minhas vivências. Nem sempre, como você falou, ninguém tem fórmula mágica. Mesmo que a gente discuta um monte de coisa aqui, amanhã outras coisas vão aparecer,
Mas é aquilo, né? Se a gente puder saber onde está o mata-burro e contornar, vale a pena, né? Ô, Sidney, assim, muito obrigado. Eu tenho certeza que as pessoas que estão vindo aqui fizeram, né, estão fazendo um curso, né, de curta duração, né, sem custo, mas com um valor gigante. Algumas coisas eu te confesso que eu já tinha ouvido, e eu costumo dizer isso, né? Como é importante você ouvir coisas iguais com uma visão diferente, né? No final das contas, eu me questiono se realmente as coisas são iguais, né? Porque mesmo sendo parecidas, né? Dependendo de quem está vendo, ela se torna diferente ou complementar. Sim. Então, muita coisa que você falou aqui, para mim, eu já conhecia, outras não. Eu tinha notado um tanto de coisa, mas realmente eu não vou explorar, porque senão fica, né, um tempo longo, mas chama atenção, né, me chamou atenção. Você falou muito no início da conversa sobre risco, né, ou seja, um cara que assumiu risco, olhando, por um lado, né, o benefício do risco, né, quer dizer, a performance, saiu daquela zona de conforto. Você falou muito de foco também, né? A importância de ter foco, né? E o preço de não se ter foco, às vezes de Sim. querer muita coisa ao mesmo tempo. Você falou de problemas, né? Pô, eu gosto de problema, né? Então, talvez seja algo que a gente precisa realmente olhar o problema de outro jeito. É um problema, que bom que tem problema, né? Nossa, Exatamente. puxa vida, que problema, né? Então, é legal escutar um executivo, né, do nível, né, do seu nível, né, da sua história, falar que gosta de problemas. As pessoas começam a ver que não é teoria, né, mas é verdade. Isso faz a diferença. Uma pessoa quer assumir risco, sabe que vai ter uma remuneração, um resultado em cima de performance, e acha o problema, né, é o triângulo perfeito, né, alinhamento dos planetas aí. Com Fantástico. certeza. Você falou de lealdade também, né? A gente falou um pouco de soft skills, você falou da lealdade, né? A importância de ser leal, né? De ser transparente, de julgar com a verdade, não dourar a pílula, né? O exemplo que você deu da rolha me chamou muita atenção. Falou do networking, né? A importância, né, do networking para várias situações. Outra coisa que você falou interessante demais também, a questão de paixão, né? Trabalhar, sair com paixão, né? Então você imagina, né? Você juntar o P e P, problema e paixão, né? Pô, tem um problema e tem que ir para cima com paixão, não é? Com Tem um problema, certeza. não fugir do problema, né? Exato. Você falou de uma questão de ser abençoado, falou, puxa vida, né? Não sei dizer por que que, né? Eu, no momento certo, eu costumo dizer que tem 2 momentos na vida que a pessoa que não acredita em Deus tem um problema. Sim. Um momento é quando você está passando uma situação de saúde muito difícil, que nem dinheiro, nem network, nem nada pode resolver. Se a pessoa não acredita em Deus, ele vai ter um sério problema. Eu já vivi isso, uma situação, e foi uma hora que Sim. eu tive maior encontro com Deus, com meu filho na UTI quase morrendo, com 2 Sim. anos de idade. E o outro lado é quando você tem muitas vitórias e você olha e fala assim, cara, não foi a minha competência, não foi, não tem jeito de explicar, né? Não é possível, eu não sou melhor do que ninguém. Então... E aí você fala, Deus, o Senhor, eu vou agradecer aqui, né? Muito obrigado. Então, essa questão de abençoado, ela tem um peso muito grande para mim, eu lembro disso. Você falou das pessoas, né? De ter os melhores, né? Não economizar para ter os melhores, mas mais do que ter os melhores, orquestrar bem os melhores ao ponto de que eles possam ser um time, trabalhar juntos e mantê-los motivados, muito mais do que o dinheiro, né? Mas com reconhecimento do resultado que estão trazendo. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Ver que uma remuneração, um aumento, né? Eu vivi agora na nossa empresa, um cara nota 10 lá da área de produto, tinha um sonho de trabalhar numa empresa do Vale do Silício e foi, e saiu, né? A gente falou, pô, vai, né? Um salário muito melhor e tal. Ficou lá um tempo, naturalmente, o salário, ele Em dólar, né? mas passa um tempo que você acostumou com aquela remuneração maior, né? Você olha e fala, pô, mas não era bem isso, né? E assim, está aqui com a gente hoje de novo, né? Voltou, falou, pô, Voltou? Que bacana. voltou. Então, é um exemplo disso, né? Quer dizer, é uma combinação de coisas, né? A forma de reconhecer. Claro que uma remuneração ela tem que ser compatível,
Sim. Mas mais do que a remuneração compatível, né, os desafios e o reconhecimento. E você falou da questão do curso de curta duração também, eu notei aqui, puxa vida. Falou da questão de decisão, né, de tomar a decisão, de não se eximir da responsabilidade que a sua posição, que o seu cargo te exige. Né? Eu não posso deixar de tomar a decisão. Né? Exato. Claro que dependendo da posição que você está, vai ter que ser uma decisão sua com risco seu. Mas Exato. para isso você teve essa jornada aí, né, para aprender. Né? Mas você E sabe, por se você me último, permite só um comentário, desculpa te claro, interromper, fica à vontade. eu falo o seguinte, né? Eu não acho que a nossa decisão, né, a sua como, né, CEO e tal, ela tem que ser assim autocrática, né? Mas você tem que ter os subsídios para tomar a decisão. Então, o que que acontece? A pessoa que primeiro que ela não faz uma gestão mais fina, ela não tem a informação. Então, por isso, ela não consegue. Por quê? Imagina que você vai ter que tomar uma decisão aí sobre investimento de TI, alguma coisa. É claro que você vai ter pedido para o seu pessoal de suporte para te dar um monte de informação e tal. Quando alguém chegar na sua sala para falar assim, Alex, e aí, nós vamos fazer ou não vamos fazer? Você tem que estar preparado, você entendeu? Você tem que ter trocado, feito brainstorm, você tem que ter trocado opinião com outras pessoas. Mas o pior é que se, depois de tudo isso, né, alguém entra lá e você fala assim, sabe, vou ter que pensar, sabe, a economia está assim, é horrível. É melhor você falar assim, olha, não é o momento, não vou fazer. Vamos fazer daqui a 6 meses, vamos fazer daqui a 12 meses, se acontecer isso ou aquilo, mas não deixa no ar a coisa, entendeu? E aquilo que eu falo, uma coisa que eu não te comentei, quando eu comecei a pensar, há 5 anos atrás, sobre a minha formulazinha do sucesso, vamos falar assim, eu comecei a pensar por quê? Alex, no momento, a nossa empresa, a Mapal, a empresa que eu fui sócio, depois vendi para a Alemanha a minha participação e fiquei só como executivo, a gente chegou a passar 5 anos, sem ter uma demissão. Ou seja, você começa a pensar, fala assim, puxa vida, será que as pessoas, elas ficam aqui porque elas gostam da empresa ou elas não acham nada melhor lá fora e têm medo de sair e não querem se arriscar? Não, a empresa era tão boa, a empresa é tão boa que as pessoas se sentem acolhidas, elas querem ficar. E o que aconteceu com você no Vale do Silício aconteceu com a gente, com vendedores. Por exemplo, vendedor é muito assediado, principalmente em São Paulo, né? E vou ser sincero, o nosso salário nunca foi o maior do mercado. Ele era um salário bom e ele tinha meta de performance, né? Que era aquilo que a Alemanha nunca quis fazer, que eu fiz no peito, que a Alemanha não paga comissão para vendedor. No Brasil, eu falei, não, ele vai ter um salário digno, mas se ele quiser ganhar o dobro ou o triplo, ele vai ter que merecer, né? Então, como os nossos vendedores medianos nunca tinham um ganho exponencial, vinha o concorrente e tirava o cara. Juro por Deus, 1 ano depois, 1 ano e meio depois, os caras voltavam. Posso voltar? Por quê? O ambiente da empresa era fantástico. Um dia, se você, talvez em janeiro eu vou estar em Belo Horizonte, se você tiver tempo, eu vou te convidar para a gente ir lá na Mapau, lá em Ibirité. Claro, oxa, já aceitei o convite. Vamos comer um pão de queijo lá. Eu falo para o Conrado, que é o nosso Vamos CEO lá, hoje, a Ana, minha vamos lá. CFO, estão comigo há Oxe, 20 anos, para fazer um pão de queijo e tudo. Você vai ver um ambiente de trabalho, você entendeu? Então, é tudo florido, é tudo bonito, é tudo arrumadinho. Não é como vocês aí de TI, esse negócio muito Google, não. É mais industrial. Mas o pessoal é feliz. Então, isso que você falou. Tem que tomar decisão? Tem. Não deixa o cara sair da sua sala em dúvida, entendeu? E não também seja louco, né? Diga sim para tudo ou não para tudo. Você tem que ter o balance, né? Tem que estar equilibrado, né? perfeito. Bom, e outras duas coisas que você falou aí que me chamam muita atenção, três, na verdade, né? A questão dos números, né? De interpretar o número, quer dizer, não tem que ser um contador, né? Mas tem que conhecer também, até para se posicionar, tomar decisão, né? E ter a sua visão, Sim. a sua opinião própria baseada naquilo que você está vendo. Você falou também, né, do mundo VUCA, e eu lembrei do pós-VUCA, né, que é o Bunny, né? Isso. É o Bunny, aí hoje a gente é o Bunny. O Bunny acho que é de frágil, eu não lembro, né? Frágil. Eu estava lendo outro dia, agora eu dei um Frágil, branco. ocioso, não linear e incompreensível. Isso. Mas aí, né, a letrinha aí
em inglês. Aham, E você falou dessa regrinha aí, né? Essa regrinha aí de 1:5, no mínimo 1:3. isso. Bom, isso aqui para a moçada mais jovem, então, né? Fantástico. Assim, eu gosto muito de coaching, né? Na minha vida fiz coaching, estudei para coaching antes da época de coaching, né? E tive a Uhum. oportunidade de exercitar isso com colegas de trabalho e eu fiz isso para auxiliar o time, né? Sim, Não para atuar como um coach. E tinha um amigo meu, né, que fez coach comigo e ele falou que o maior desafio dele eram os programas esportivos, né? O cara assistia um comentário, mudava de canal e para outro, mudava de canal para outro. Aí, pô, isso aqui serve para isso também, né? Não é só também, para rede social. também. Às vezes o cara fica vendo a mesma notícia em canais diferentes, né? E perdendo um tempo, sendo que você é responsável, né? Quer dizer, você vive hoje o seu futuro de alguns anos atrás, né? A decisão que você toma, e com certeza gastou tempo com, né, bobagem, e isso vai refletir em bobagem. Mas bacana demais. E você falou um outro negócio parecido e me chamou a atenção, essa É, questão do mundo VUCA. Eu lembrei do. Você estava falando dos Estados Unidos, lembrei do Jack Welch, né? Que assim, foi uma sim, história já é, né? interessante, né, de mundo VUCA, de mudança, e ele falava que, como é que é a frase? Se a velocidade da mudança dentro da empresa não for maior do que fora da empresa, a empresa vai se dar mal, né? Quer dizer, a empresa vai quebrar, ela não persistir. Hoje, com esse mundo VUCA, né, Bunny, a coisa está tão ágil, tão rápida, né, que não dá para a gente perder tempo com bobagem, né? Você Não tem que dá. realmente fazer um 1:3 aqui, ou melhor ainda, 1:5. E uma coisa que eu acho super importante, porque infelizmente é aquilo, né? Eu também, como você, eu tenho um projeto, né? Depois de fazer o Business Advisor, eu estou querendo fazer um curso de coaching aqui na Universidade de Nova York, que eu até já andei pesquisando, que eu pretendo também fazer coaching. Tem até algumas pessoas no Brasil que me pediram para fazer coaching. Eu falei, não, eu estou ainda um pouco no meu tempo sabático, né? Pós-aposentadoria, vai chegar o momento. Mas uma coisa super importante também para a gente, né? Que trabalha no C-Level e tal, nunca pensar, né, em chegar no resultado, entendeu? Não é importante chegar no resultado, é como você chega no resultado, você entendeu? Porque você pode chegar de uma maneira dramática ou você pode chegar com uma maneira saudável, uma maneira feliz. O resultado é o mesmo, mas a perpetuação do resultado vai depender não de você ter chegado no resultado, de como você chegou no resultado. Então, isso é muito importante também para o pessoal de C-Level pensar muito, porque todo mundo, nesse nível, você sabe, a gente vive sob uma pressão gigante. Ou você tem que dar retorno para o acionista, ou você tem que dar retorno para você mesmo, que é o acionista, e muitas vezes você não percebe como que você está buscando esse resultado, né? Então, você pode sangrar demais as pessoas, você pode sacrificar demais o time, e a hora que o time chega naquele resultado, ele está tão estafado, está tão desgastado, que o resultado não se perpetua. Agora, se você consegue, né, fazer o resultado e chegar lá de uma maneira mais saudável, cara, você é um vencedor. Você tem tudo para levar aquilo para frente, para ter sucesso e tal, entendeu? Então, eu acho que mais do que fazer o resultado, né? Porque você tem as suas métricas aí na Ancine, você tem todos os seus targets, né? Mas assim, eu não vou chegar lá a qualquer preço. Eu vou chegar lá dentro de um processo que eu vou desenvolver, que eu acredito que ele é saudável. Ninguém está falando para, não, deixa o vento soprar que vai chegar. Não, você tem que ter estratégia, você tem que ter plano, você tem que ter uma série de coisas. Mas não vai além, né? Vai no passo que você sabe que as pessoas suportam. E lógico, dá uma apertadinha de vez em quando, né? Mas deixa, sabe, estica e solta. Ô, Cid, né, assim, vendo você falar, e parece que é fácil, viu? Mas, assim, fico feliz de ver isso, porque realmente um dos motivos do C-Legend é inspirar pessoas, né? E eu Sim. fico muito inspirado, né, de ver, né, de ter uma possibilidade de uma mentoria, né? Isso aqui é uma mentoria de É um prazer, Alex. comunicação, né? Uma mentoria.
Bom, enfim, Ó, obrigado. bom, pela mentoria, você vai ficar devendo aí um café com pão de queijo quando eu estiver aí em Belo Ah, Horizonte, né? vai ser um maior prazer, essa boa dívida, mas quero, né, realmente assim, voltar ao que eu abri a conversa, né? A gente, assim, sem te conhecer, mas conhecendo a Lívia, eu não conheço pessoalmente a Lívia, né? A gente trabalha junto, já tem alguns, se não me engano, 6 meses, um pouquinho mais, Sim, mas a gente não teve a oportunidade, por causa da pandemia, de se conhecer pessoalmente. Conheço seu neto de ver vídeo ele passando assim, né? Não conheço o marido da Lívia ainda, né? Ela casou tem pouco tempo, né? sim, Mas, sim, e assim, quando a gente convive com as pessoas, a gente tem uma noção, né? Até porque a gente escolhe muito bem, né? Quem a gente vai trazer para. É claro que a gente escolhe e é escolhido, né? São sim. os dois lados, mas a gente tem noção que tem muito valor de onde a pessoa vem, né? Aquilo que ela tem ali, que ela carrega, tem uma origem, né? E aí, conversando com você, só ratifica. Parabéns aí, né, pela família. Eu conheço só ela, né? Parabéns mesmo como Não, obrigado. empresário, como E executivo. posso, ó, e só te dando um feedback também, ela está super feliz aí trabalhando com vocês, né? Não é tema do Ciled, mas só porque a gente nunca tem tempo para falar, né? Mas ela encontrou aí na empresa assim, uma acolhida fantástica, né? E eu tenho 3 filhas, né? A Débora, ela mora em São Paulo, ela era compradora da Ford, resolveu empreender e montar um negócio de comida saudável. Nessa pandemia, está fazendo delivery aí e tal. Eu tenho uma outra filha que ela é diretora de recursos humanos de remuneração da Kraft Heinz, ela mora em Londres, entendeu? E essa é meio workaholic, né? Luísa trabalhou no BTG, na parte de fusão e aquisição, ela morou em Nova York também e tal. Então, são 3 filhas diferentes, mas a Lívia é a que é a mais próxima, assim, a mais carinhosa no sentido de me ligar sempre, se aconselha sempre. Pai, você acha que eu vou para esse emprego? Você acha que eu vou para aquele emprego? E ela é muito. Eu acho que a Lívia é um pouco assim. Eu não sei se é muito ou um pouco como eu. A Lívia é muito fiel aos princípios dela, entendeu? Então, e ela está muito feliz aí com vocês. Eu acho que vocês vão ter uma vida, não sei até quando, porque a vida é assim, né? Um dia você está aqui, outro dia você está ali. Mas você pode ter certeza que ela está se empenhando e está super feliz com vocês. Não tenho dúvida disso, né? A gente também é muito feliz de poder fazer parte da vida dela. E o mais importante de tudo, né, Cid, são as relações que a gente cria, né? É isso. Porque as coisas passam, né? O trabalho passa, a gente sai de uma empresa, vai para outra, compra uma empresa, vende uma empresa, quebra, né? Levanta, enfim. Mas as relações, aí cai de novo na questão do network, né? As relações, quando elas são sinceras aí, Elas leais, né? continuam, né? Elas continuam, né? Isso é muito, muito bom. Obrigado demais, Sidney. E o pão de Obrigado. queijo, nós estamos contratados, hein? Chegando aqui no Brasil, vamos comer o pão de queijo com um Eu cafezinho. devo ir em dezembro para São Paulo, janeiro eu devo passar por aí, tá bom? Tá bom, um E muito abração. obrigado aí pela paciência de quem está conosco aí nessa transição. Um grande É abraço. isso, um abração. Tchau, Tchau, tchau. tchau.